A Escola de Anjos. Era uma vez, há muitos e muitos anos, uma escola de anjos. Conta-se que, naquele tempo, antes de se tornarem anjos de verdade, os aprendizes de anjos, eles passavam então por um estágio. Durante um certo período, eles saíam em duplas para fazer o bem. Isso mesmo. E no final de cada dia, eles apresentavam ao anjo mestre um relatório de boas práticas. Coisas boas que haviam praticado naquele dia. Aconteceu então que um dia, 2 anjos estagiários, depois de vagarem exaustivamente por todos os cantos, regressavam frustrados por não terem podido praticar nenhum tipo de salvamento sequer naquele dia. Parece que naquele dia o mal tinha tirado folga. E enquanto eles voltavam tristes, os 2 depararam então com 2 lavradores que seguiam por uma trilha. E neste momento, um deles, dando um grito de alegria, disse para o outro: eu tive uma ideia. Meio maluca, mas eu tive uma ideia. Olha, que tal darmos o poder a esses 2 lavradores aí? Esses 2 caras aí. A gente não dá pra muito tempo não, só por 15 minutos, só pra ver o que eles vão fazer com todo esse poder que temos. O outro então respondeu: você ficou maluco? Você ficou doido? O anjo mestre não vai gostar disso. Isso vai dar errado. Mas o outro anjo retrucou: que nada, eu acho até que ele vai gostar. Sabe por quê? A gente vai fazer isso e depois a gente vai contar pra ele o que aconteceu. E assim fizeram. Tocaram então suas mãos invisíveis na cabeça dos 2 e se puseram então a observá-lo. Começaram a observar então aqueles 2 lavradores para ver o que ia realmente acontecer. Bom, então eles invisivelmente tocaram a cabeça dos 2 e começaram a observar. Poucos passos adiante, eles se separaram e seguiram por caminhos diferentes. Cada um dos lavradores foram para um lado. Um deles, alguns passos depois de terem separado, ele viu um bando de passarinhos, um bando de pássaros voando em direção à sua lavoura. E passando a mão na testa, ele disse: oh meu Deus, por favor, seus passarinhos, por favor, não comam toda a minha plantação, por favor, eu preciso que essa lavoura cresça, que ela produza, pois que é daqui que eu tiro meu sustento. E naquele momento, o homem viu espantado a lavoura crescer e ficar prontinha para ser colhida. Em questão assim, de segundos. Assustado, ele esfregou os olhos e pensou: devo estar cansado. Não, eu não estou vendo isso, eu devo estar cansado. E acelerou o passo. Aconteceu que logo adiante ele caiu ao tropeçar em um porco. O seu pequeno porco que havia fugido do chiqueiro, e mais uma vez esfregou a testa, esfregou e disse: oh meu porquinho, você fugiu de novo, meu porquinho. Mas a culpa é minha, né? Eu ainda vou construir um chiqueiro decente, um chiqueirinho bonitinho pra você, tá? E mais uma vez espantado, ele viu o chiqueiro se transformar num lugar limpo, acolhedor, com águas correntes, e o porquinho já instalado no seu compartimento, no seu chiqueirinho novo. Ele esfregou novamente os olhos e, apressado ainda mais a passo, disse mentalmente: meu Deus, eu devo estar cansado, eu estou vendo coisas. E neste momento ele chegou em casa e, ao abrir a porta, a tranca que estava pendurada caiu sobre sua cabeça. Ele tirou o chapéu, esfregou a cabeça e disse de novo: e o pior é que eu não aprendo. Problema todo é que eu não aprendo mesmo, né? Tá me sobrando tempo. Eu ainda hei de ter dinheiro, eu vou construir uma grande casa e vou dar um pouco mais de conforto para minha família. Eu ainda vou conseguir.
um pouco mais de conforto para minha mulher, para minha esposa, para os meus filhos. Naquele exato momento, aconteceu-se então um milagre. Aquela humilde casinha foi se transformando numa verdadeira mansão diante dos olhos. Assustadíssimo, muito assustado e sem nada entender, convicto de que tudo que estava acontecendo ali era decorrente do seu cansaço, ele se jogou numa enorme poltrona que estava na sua frente e em segundos ele estava dormindo, descansando profundamente. Não houve nem tempo sequer para que ele tivesse algum sonho. Minutos depois ele ouviu alguém pedir socorro. Compadre, me ajude, eu tô perdido. Ainda atordoado e sem entender muito bem o que estava acontecendo, ele se levantou correndo e tinha na mente ainda imagens muito fortes de algo que ele não entendia muito bem, mas parecia realmente um sonho. Quando ele chegou na porta, encontrou o amigo em prantos. Ele se lembrava que poucos minutos antes eles se despediram no caminho e estava tudo certo. Então, perguntando o que havia se passado, ele ouviu a seguinte história do seu amigo. Compadre, cara, nós nos despedimos no caminho e eu segui para minha casa. Acontece que poucos passos adiante eu vi um bando de pássaros voando em direção à minha lavoura. E esse fato me deixou revoltado e então eu gritei: vocês de novo atacando minha lavoura? Tomara que seque tudo e vocês morram de fome. Naquele exato momento, compadre, eu vi a lavoura secar e todos os pássaros morreram diante dos meus olhos. Pensei comigo, eu devo estar cansado, eu tô vendo coisas, e apressei o passo. Eu andei um pouco mais e de repente eu tropecei no meu porco e caí. O meu porco que tinha fugido do chiqueiro, e eu fiquei muito bravo e eu gritei mais uma vez: você fugiu de novo? Por que você não morre de uma vez? E para de me dar trabalho. Compadre, não é que o porco morreu? Morreu exatamente ali no mesmo momento. Ele caiu na minha frente e morreu. Eu não estava acreditando e imaginando que eu estava muito cansado e vendo coisas, então eu apressei o passo e fui depressa para casa. Mas quando eu cheguei em casa e ao entrar em casa, quando eu coloquei a mão na maçaneta, a tranca caiu na minha cabeça. Naquele momento, como eu já estava mesmo, era com muita raiva, eu gritei novamente: essa casa caindo aos pedaços, por que isso não pega fogo logo e acaba logo com isso? Para surpresa, meu compadre, naquele exato momento, a minha casa pegou fogo e foi tudo muito rápido. Eu não pude fazer nada, eu perdi tudo. Mas, compadre, o que aconteceu com você e com a sua casa? Essa não é sua casa? Que isso? Como que você construiu isso? Sua casa tá muito bonita, parece uma mansão mesmo. Que isso? Tudo novo? Compadre, que é isso? De onde veio isso? Depois de tudo e de observarem os dois anjos vendo aquela cena, foram então muitos assustados contar para o anjo mestre o que havia se passado. Estavam muito apreensivos quanto ao tipo de reação que o anjo mestre teria, mas tiveram uma grande surpresa ao encontrar o anjo mestre. Bom, o anjo mestre ouviu com muita atenção o relato e parabenizou os dois. Parabéns para vocês pela ideia brilhante que vocês tiveram, e resolveu então decretar que a partir daquele momento todo ser humano teria 15 minutos de poder ao longo da sua vida. Só que ninguém jamais saberia quando esses 15 minutos de poder estariam acontecendo. Será que os 15 minutos próximos não serão os seus 15 minutos? Será que você não está vivendo esses 15 minutos agora? Ou está muito próximo de vivê-lo? Muito cuidado com tudo o que você diz, como age e aquilo que você anda pensando. A sua mente trabalhará para que tudo aconteça
seja bom ou ruim. Vai depender do que você anda falando. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva. Faça parte dessa comunidade para levar sempre para mais pessoas reflexões, mensagens que transformam vidas. Clica no sininho e inscreva no canal.